Já ouviu falar sobre os 7 Espíritos de Deus? Quer entender o que isso significa? Então fica comigo nesse vídeo que é sobre esse tema que vamos falar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alan e nesse vídeo nós vamos trazer um estudo, uma explicação sobre o que seria os 7 Espíritos de Deus, tudo conforme as Escrituras nos dizem. Decidi fazer esse vídeo já que é um tema pouco abordado pelas igrejas, raramente eu escuto alguém falar sobre esse tema. E também, alguns meses atrás, um irmão da nossa congregação me procurou, já que trabalho na área do ensino da nossa igreja, e me perguntou a respeito. Eu respondi para ele ali na hora, resumidamente. Então decidi fazer esse vídeo aqui, porque isso pode ser uma dúvida de muita gente. Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que é um assunto que poucas pessoas entendem, poucas pessoas realmente pararam para se perguntar o que isso significa. Então, se você assistir esse vídeo, você vai estar na frente aí de muita gente. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver as principais referências bíblicas que citam os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Também vale a pena destacarmos a importância e o grande significado que existe atrás do número 7 da Bíblia. Na chamada tipologia numérica, referentes aos significados contidos nos números encontrados na Bíblia, podemos concluir que o número 7 é o número da perfeição divina. Deus, ele fez o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. O Senhor instituiu 7 dias para a semana. 7 homens da Bíblia viveram mais de 900 anos. As Escrituras falam a respeito de 7 terremotos. E o 7º ainda está para acontecer. E no livro de Apocalipse encontramos o número 7 várias vezes. São 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões e 7 Espíritos de Deus. Esses fatos nos provam que o número 7 é o número da divina perfeição. Mas tem aquela pergunta que não quer calar. São 7 Espíritos de Deus? São 7 Espíritos Santos? Irmãos, uma coisa é certa. A Bíblia prova a Bíblia. Então, para podermos concluir alguma coisa, nós não podemos pegar um versículo isolado. Nós precisamos analisar, de preferência, o capítulo inteiro, alguns versículos antes, alguns versículos depois, e mesmo assim, analisarmos através de uma visão panorâmica a Bíblia no sentido geral. Então, olhando para a Bíblia no sentido geral, nós podemos descartar a possibilidade de ser 7 Espíritos de Deus. Vamos ler esses versículos para você entender. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então podemos perceber que a Bíblia, ela nos fala, ela nos revela que é um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Então, se realmente existisse 7 Espíritos de Deus, então não seria Trindade, não é verdade? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, podemos aqui descartar a ideia de ser 7. Mas então, por que a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus? Já entendemos aqui que o número 7 é o número da perfeição divina. Então, quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, está falando dos nomes do Espírito Santo. Está falando das qualidades, das características ou da área de atuação em que um Espírito, que seria o Espírito Santo, trabalha. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus, ou melhor, os 7 nomes do Espírito Santo. 7 habilidades do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo valeu a tua inscrição, valeu o teu gostei, se inscreve no canal, curte esse vídeo, que vai nos ajudar demais, nos motivar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Grande abraço!